Ora viva, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso programa Consultório Médico. Como sabe, todos os programas Consultório Médico temos, portanto, conosco aqui nos estúdios da TVS médicos. Desta vez não é diferente. Temos o Dr. Aleixo Pires, que está sempre conosco, e também a nossa doutora nutricionista Yudmila Villanova. Sejam os dois bem-vindos ao programa mais uma vez. E o tema para hoje em discussão será nutrição, antes, hipertensão e nutrição. Aqui já falamos da hipertensão e também da nutrição, mas como não bastasse, é sempre bom reforçar, não é, o que não foi dito da última vez. E desta vez temos algumas informações importantes para você que, sobretudo, sofre de hipertensão. Teremos aqui algumas indicações necessárias com relação ao tipo de alimentação que deverá usar para melhorar a sua saúde. Sejam bem-vindos mais uma vez ao programa e poderão participar a partir daí onde estiver, através do terminal telefónico, melhor, 985 88 25 ou 90 74 86 2. Fiquem à vontade, liguem, participem, né, exponham as vossas dúvidas e aquilo que for possível, portanto, esclarecer, teremos a oportunidade e o privilégio de o fazer. Doutor Aleixo, boa tarde, ou melhor, boa noite. Hipertensão e nutrição. Para já, o que preparou para apresentar aqui aos nossos telespectadores? Bom, boa noite, caros telespectadores, os ouvintes, os apreciadores do consultório médico. Estamos cá na nossa habitual quinta-feira para vos elucidar de alguns temas importantes que têm a ver com a nossa saúde, a vossa saúde. E hoje trouxemos um tema interessante e importante, porque quase toda a gente passa por esta doença, quase todos. Se não passarem na idade jovem, passam na idade adulta com esse mal. Mas antes de entrar no tema, para dizer que, para isso, teve uma equipa no terreno, nas várias diferentes comunidades, uma equipe da LISEI, com o financiamento da Compran, para explicar às populações, ou seja, o que é atenção, o que devem comer, o que devem ser medicados em termos de medicamentos. Alguns conselhos foram assim passados, transmitidos em várias comunidades do país. Por isso estamos aqui novamente para fazer a recapitulação, ou seja, fazer isso em direto na TVS, de modo que os telespectadores possam não esquecer que existe essa doença e que o excesso da vida, de alguns hábitos que nós temos, faz com que muita gente perca a vida por causa do aumento elevado da tensão arterial. O que é tensão arterial? É a elevação da pressão arterial acima dos valores considerados normais, que ocorre quando há uma pressão excessiva do sangue na parede das artérias durante a sua circulação. Isso pode aumentar devido ao esforço físico ou emocionais. O que está por detrás disso? É importante saber que a tensão tem a tendência do quê? De subir quando a pessoa tem uma idade já, a pessoa de terceira idade. Mas não quer dizer que é normal, quando a pessoa tem terceira idade, ter tensão alta. Não é normal. Por isso que esses doentes são doentes, nós consideramos doentes crônicos, que devem ser acompanhados, ou seja, seguidos, com consultas periódicas e com tratamento preventivo, de modo que a tensão não eleva-se, não aumenta muito para criar danos ao nosso organismo. Ela associa doenças coronárias, o AVC e insuficiência cardíaca, o fator de risco de doença, risco cardiovascular com um mal, ou seja, mal que poderá atingir o cérebro, o coração e o rim. São esses órgãos que sofrem mais. O cérebro, que a gente pode ter, como às vezes quando há um acidente cardiovascular,
que a dilatação dos vasos a nível do cérebro, que os doentes acabam por nós perdemos o doente, que ele pode entrar no estado de coma devido que um AVC hemorrágico. Há isquêmico, que dá lesão num dos membros, há hemorrágico, que o doente entra no estado de coma e não consegue inverter a situação, os médicos também não conseguem, ele pode permanecer durante 5 dias, no máximo, uma semana máximo, e acaba assim numa fase letal. Para dizer que tem aumentando números de casos de pessoas com mutação, pelo menos aqueles que aparecem nos serviços, do ano 2023, quase 3 mil casos, 2.698 casos, com 700 e tal internamentos, quase 800 internamentos, e com perca, seja 152 pessoas que morreram, perderam a vida por causa da consequência da hipertensão arterial. As principais doenças associadas à hipertensão arterial são o AVC, angina de peito, aquilo que nós dizemos dor de peito, mas que pode o infarto do miocárdio, a aterosclerose, que é a presença de gordura nas paredes das artérias, e insuficiência cardíaca e renal. Então, são consequências do quê? De uma tensão, ou seja, tensão alta, não controlada, ou seja, que não obedece ao tratamento, ou as pessoas que, mesmo com tensão alta, não fazem um tratamento preventivo de modo a inverter a situação que elas se encontram. Também há alguns fatores de risco, nós podemos ver, que contribuem para o aumento da tensão arterial. Há pessoas obesas, há pessoas que excesso de consumo de sal. Sal é responsável também por aumento de tensão arterial nas pessoas. O tabaco, embora nós, a nível do país, não há muita gente que fuma, mas também contribui grandemente. Inatividade física, ou seja, falta de exercício físico, muita gente não faz, isso também cria problema. E pronto, o estilo de vida que nós levamos e, consequentemente, pode alterar alguns hormonas dentro do organismo e que pode decorrer com problemas que nós deparamos com muita gente com problemas de coração, problema de rins, volto a repetir, problema da visão, também a tensão altera, dá uma cegueira, se for muito alta, as pessoas acabam por ficar cegas por causa da tensão arterial sem controle. Então, são esses principais fatores que nós notamos e que têm a ver com o estilo de vida que as pessoas levam dia a dia. Então, várias vezes nós aqui no programa Consultório Médico apelamos que as pessoas comecem a cuidar de si. Ter maior controle sobre a sua saúde, porque a doença cabe ao pessoal de saúde. A saúde nossa cabe a nós. Então, o médico é para cuidar da saúde, e para cuidar da doença. E a saúde nossa, nós é que temos, cada um de nós, a preocupar com a sua saúde, porque vai aumentando o número de pessoas com a tensão alta, arterial alta, adolescentes, pessoas com 20 anos, 30 anos, jovens, devido ao estilo de vida que eles levam, o excesso de muita bebida alcoólica, cerveja. Então, aí a nutricionista ela vai falar. Falamos também do caldo, que faz aumentar a tensão. O sal, gostamos muito de alimentos salgados, então isso contribui grandemente para a degradação do estado de saúde de muita gente, ou seja, daqueles que são portadores de tensão alta e comendo esses alimentos sem controle prévio, então poderá ter, ou seja, alguma resposta negativa. Isso quer dizer que culminar, ou seja, pode ser fatal em acabar com a perca de vida por causa de aumento exagerado de tensão devido ao consumo desses mesmos produtos que nós vemos dia a dia. É a gordura, é o sal, é o caldo, a cerveja. Então, tudo isso contribui grandemente para que haja um grande número de pessoas doentes em São Tomé e Príncipe e, consequentemente, elevado número de mortos por causa da tensão arterial.
Doutor, aqui falou do número de mortos, portanto são 152 no ano de 2023. 152 no ano de 2023. Portanto, já estamos em 2024, já estamos no terceiro mês, não é? Portanto, vendo, analisando, se calhar, o modo de vida da nossa população, há tendências em aumentar esse número, certo? Sim, a tendência a aumentar, porque hoje nós sabemos que como é que nós alimentamos, como é que o povo alimenta. O povo cinge para um determinado tipo de alimentação e essa alimentação não é a melhor, não são das melhores, ou seja, porque se eu não tiver um pedaço de caldo, eu não cozinho. Se eu não tiver um pedaço de chouriço tem sal, eu não cozinho. Não sei se é questão da preguiça, a questão das pessoas deixaram de ter a paciência, porque cozinhar também é amor, é gostar. É amor e arte. É amor e arte. Para a comida saia boa, é preciso fazê-la com gosto, não fazer por despacho. É como qualquer coisa na vida, não é? Sim. Muita gente cozinha por despacho. Meia hora máximo, a comida já está pronta, chamar as crianças, a comida já está. Dá a impressão que aquilo é feito, que vem do alto. É tudo muito rápido. E até Calulu, que demorava mais tempo para fazer, agora é também mais também hoje não demora. É verdade. Então, tudo isso tem contribuído grandemente para que haja. É tudo fácil. Tudo é frito, é sal. Então, é cozido, é salgado. É salgado. Agora então, também já existem frangos salgados, não é? Também isso. E pronto, de qualquer das formas, os hábitos alimentares são o pior contributo, não é, para a questão de hipertensão. Por isso o tema é hipertensão e nutrição, porque são duas coisas que andam em simultâneo, não é? A atenção depende da nutrição, não é? Como a saúde, como qualquer órgão do corpo para funcionar, é preciso que seja bem nutrido, o que tenha as substâncias necessárias para poder funcionar em pleno. Doutora Yudmila, a tensão arterial, para quem tem uma tensão alta, sobretudo, é preciso controlar o sal, não é? Que vem dos diferentes produtos que se utiliza para condicionar os alimentos. E a tensão baixa, qual é a diferença entre essas duas tensões? Muito boa noite a todos, caros telespectadores, obrigada pela oportunidade. A tensão arterial, normalmente quando falamos da hipertensão, estamos a focar mais na tensão alta, né? Porque é o que vê-se mais, o que acontece mais. Mas então, a tensão baixa também existe e a tensão baixa também é perigosa também. Mas a tensão baixa, tanto as causas para a tensão baixa é mais hereditária, né? Tanto genética, mas acontece também pelo tipo de alimentação também que fazemos. Portanto, eu costumo dizer que nós morremos pela boca e há um slogan de comprar, peixes, né? Há um slogan do comprar que diz comer bem é investir na saúde. Portanto, é um investimento, realmente é mesmo um investimento. Quando nós investimos na nossa saúde, nós estamos, portanto, a dar mais tempo de vida à nossa própria saúde. E tudo sobre a hipertensão, estamos à volta da nossa alimentação, portanto, exceptuando a questão hereditária, genética, como estava a falar. As causas da hipertensão, como o Dr. Alixo já disse aqui, nós temos o nosso hábito, o estilo de vida que nós levamos no nosso dia a dia, o tipo de alimentação que nós fazemos, a escolha que nós fazemos, o sedentarismo, portanto, não fazer exercício físico, o tabagismo, pessoas que fumam, consumo regular de bebida alcoólica, temos tanto o stress, tanto para a tensão alta como para a tensão baixa. Portanto, uma pessoa que tem, portanto, é frequente ter uma tensão baixa, ela, estando estressada, a tensão não vai subir. Pelo contrário, porque a tensão baixa também mata. Mas é mais frequente nós vermos a tensão alta a matar, não é? Mas uma pessoa que tem uma tensão baixa, ela estressada também a tensão baixa ainda mais. Por isso é bom sempre nós controlarmos o stress, não é? A alimentação, muito importante. Eu costumo dizer número 1,
porque aquilo que nós comemos é aquilo que nós seremos. Portanto, consumo de sódio, ou seja, o sal, muito alto na nossa alimentação. Disse aqui o doutor Aleixo, consumo de caldo, que a nossa população, que nós, santomenses, tanto está a ser difícil deixarmos essa prática de caldo, mas eu acredito que com a sensibilização, com mais conhecimento, as pessoas vão deixando o caldo paulatinamente. O caldo, portanto, o que está no caldo é sal e químicos, portanto, e gordura. Hipertensão está muito associada também a colesterol, não é? Portanto, gordura no sangue. É preciso realmente, e a gordura no sangue, mais uma vez, está na alimentação, portanto, o estilo de vida, o tipo de alimentação que nós escolhermos. É preciso fazer uma alimentação mais saudável possível, reduzir o consumo de sal, reduzir o consumo de gordura. Portanto, quando nós estamos com gordura no sangue, a probabilidade, portanto, de doença do AVC é mais frequente e acontece. Portanto, é preciso nós controlarmos muito o nosso peso, a nossa alimentação também vai por aqui, portanto, o sedentarismo é para isso, né? Portanto, para praticar o exercício físico, portanto, vai nos ajudar muito a combater esta doença, não é? Portanto, se a pessoa já está diagnosticada com tensão alta, principalmente, é preciso ela, portanto, recorrer a um médico, a um hospital, um centro de saúde, para ser, tanto, acompanhada e tratada. Porque se não for acompanhada e se não for tratada, vai evoluir tanto para um infarto, tanto um AVC, e caso mais grave, até mesmo a morte. Portanto, eu gostaria muito de apelar à população, portanto, os telespectadores, para que fizessem uma alimentação saudável, que fosse orientado, portanto, pela Roda dos Alimentos. Nós já tivemos outros programas aqui e já falámos sobre os alimentos que compõem uma Roda dos Alimentos. Portanto, é necessário fazer uma alimentação saudável, é necessário priorizar os alimentos ricos em fibra, portanto, consumo de frutas e hortaliças, principalmente, portanto, que vai ajudar aqui a combater tanto a gordura no sangue como no consumo excessivo de sal, porque normalmente nós, quando consumimos a fruta após a nossa refeição ou a hortaliça, portanto, ela que vai ajudar a quebrar os males, digamos assim, que nós acabamos de consumir. Mas é preciso não consumir produtos que nos fazem mal, não é? Portanto, tentar sempre fazer uma escolha mais acertada, portanto, fazer uma alimentação mais equilibrada, porque a alimentação desequilibrada só nos traz problemas de saúde. Consumo de alimentos com muito sal, consumo de alimentos com muito açúcar também traz-nos doença, consumo de alimentos com muita gordura. E falando da gordura, só para, portanto, citar mais algumas informações importantes, é preciso também sabermos escolher o tipo de gordura, porque gordura é importante para a nossa saúde, o lípido é importante, nós precisamos de lípido tanto para o melhor funcionamento das nossas células. Para dar energia às células. Exatamente, para dar energia, mas é preciso nós sabermos escolher essas gorduras, porque existem vários tipos de gordura. Portanto, existem gorduras trans, gorduras saturadas, gordura insaturada. Portanto, é essa que nós devemos apostar mais, que é a insaturada. E onde podemos encontrar a gordura insaturada? Portanto, a gordura insaturada, só para contextualizar, são as gorduras que normalmente encontram-se em estado líquido e as saturadas em estado sólido, não é? Portanto, as insaturadas, que são as mais saudáveis, que são aquelas que nós devemos mesmo consumir, nós podemos encontrar nos peixes, azeite de oliveira, portanto, azeite no coco em si, no abacate, tanto óleo de gergelim, acredito que nos nossos supermercados ainda podemos encontrar, óleo de girassol, portanto, são gorduras mais saudáveis que nós podemos consumir. E diminuir o consumo de gorduras saturadas, de gorduras trans, que são as manteigas, margarinas, principalmente as margarinas, que são muito perigosas. Margarina. Manteiga é uma coisa, margarina é outra. Portanto, quando fala de óleo de origem de girassol, está a falar de soja? Óleo normal que vem no mercado?
Não. Porque alguns dizem que são, portanto, produzidos através do girassol. Alguns dizem, para esclarecer mas melhor a nossa população. esses óleos, tanto que está no nosso mercado, o que nós chamamos óleo para fritura, óleo de fula, óleo, às vezes também vemos essa marca Girassol, óleo Frige, portanto esses óleos são tanto caracterizados como saturados. Saturados. Tanto, exatamente. São óleos que nós podemos fazer o consumo, mas devemos ter atenção ao consumo desses mesmos óleos. Portanto, exatamente, temos que controlar, porque são óleos saturados. Portanto, não são tão saudáveis quanto o óleo, a gordura insaturada, porque estes têm gordura insaturada. Portanto, os óleos para fritura não são os mais adequados para nós consumirmos. O melhor é azeite. Portanto, exatamente. E por essa razão, o consumo de fritos, bananas fritas, peixe frito, passa a ser então inadequado para a saúde, sobretudo para quem tem problemas com a hipertensão. Certo? Certíssimo. O consumo, nós, principalmente quando, mesmo que não estivermos diagnosticados, porque é preciso fazer uma alimentação saudável como sendo uma medicina preventiva. E não esperar para ser diagnosticado e depois começar a medicina curativa, digamos assim. Então, se nós estivermos a apostar numa alimentação mais saudável, tanto os fritos devem ser de vez em quando. Digamos, como nós dizemos às crianças, nos dias de festa, não é? Portanto, nós devemos priorizar mais alimentos cozidos e grelhados, ou assados, não é? Do que alimentos fritos. Porque alimentos fritos, eles, portanto, o próprio alimento embebe muita gordura. Nós vemos, portanto, quando nós fritamos qualquer produto, ou qualquer alimento, nós colocamos sempre um papel, um guardanapo por baixo, né, com o objetivo mesmo disso, né, de enxugar a quantidade excessiva de gordura. Portanto, ainda assim, o alimento continua com gordura e o nosso organismo é que vai fazer, portanto, o aporte dessas gorduras todas e que depois, a longo prazo, não é, vai refletir. Né? Depois de tanto consumir bananas fritas e peixes fritos, vai acumulando exatamente. a gordura. E bananas fritas e peixes fritos sem, pelo menos, uma salada ao lado, não é? Portanto, para comaltar aqui. Portanto, o problema não está na questão de consumir, mas a questão de consumir em excesso, não é? E sem, portanto, orientação nutricional. Por quê? Porque, como acaba de dizer, a nutrição é consumir produtos de forma equilibrada, não é verdade? Alguns que devem ser consumidos mais e outros que devem ser consumidos menos. E dentro da nossa realidade econômica, nós temos vindo a observar a mudança de determinados hábitos alimentares da nossa população que está a causar o aumento destas doenças, não é, doutor? Sim, sim. Como disse aqui, portanto, o hábito é que está a fazer com que cerca de 100 e tal pessoas por ano, não é? E com tendências a aumentar, estão a morrer devido à hipertensão. Não é? O projeto Comprando também se preocupa com esta situação, por isso começou ou tem realizado sensibilização, não é? Tem realizado atividades com os agricultores para mobilizar, não é? Mobilizar e incentivar a produção de produtos naturais, não é? O consumo de produtos naturais, produtos transformados, não é? Aqueles que são mais saudáveis, sobretudo, e também dando formação para os agricultores. Tem-se observado isso? Sim, sim. E esta prática de sensibilização é uma prática que devia ser mais constante, porque se calhar já reparamos que a nossa população entende melhor quando se conversa melhor com elas diretamente, cada uma em suas casas, nas suas localidades. Doutor, o próprio hospital, será que existe, né, no nosso centro hospitalar, algum gabinete de mobilização, de conversa, de sensibilização da população, sobretudo para aqueles que têm problemas de saúde, quer seja de hipertensão, de diabetes, sobretudo problemas que estão conectados, né, para não dizer quase todos estão, mas aqueles que são mais gritantes, conectados à questão de nutrição? Bom, isso é uma pergunta um bocado pertinente, até deveria ser, mas nós não notamos isso. São poucas as pessoas que realmente fazem esse tipo de trabalho, porque é assim, quando vem, se alguém vai para o trabalho, ali, por exemplo, o médico tem 10 pacientes, ele não terá tempo suficiente
para conversar, ver qual é a causa. Ele pode dizer um ou outro, evita isso, evita aquilo, mas pronto, é de uma forma muito coisa, porque ele recebe o papel, o resultado de análise, isso aqui, ele vai medicar para despachar quanto. Primeira coisa, é preciso ter paciência. Outra coisa, é preciso gostar daquilo que faz. Eu estou aqui porque eu gosto, eu dedico. Eu não tenho a hora de entrar nem a hora de sair. Eu, pelo menos, tenho que ter meia hora para eu conversar com os meus pacientes e afirmar porque é que ele está doente. Ele está doente por causa disto, isto. Antes de ele abrir a boca, eu tenho que dizer, você está por causa disto, isto, isto. Ou você come muito frito, só a cabeça dele vai levantar assim. Quando vem uma adolescente que me diz, eu não consigo carregar um bule de 5 litros. Eu não consigo fazer um trabalho. Depois a mãe, é verdade, doutor, daqui para andar não consegue fazer. Não consegue, porque sente mal, cai. Durante a educação física não consegue correr, porque sente mal. Logo eu digo, ela só anda na vida a comer fritos. E a mãe disse, eu não disse você? Eu disse você, é frito. Isso aqui eu já sei. Por que uma criança de 10, 12, 13, 14, 15 anos e aparece com uma hipertensão, depois o pai diz, não, eu já comprei 5 litros de azeite, já está lá em casa. Eu geralmente acerto nessas coisas, porque eu estou dia a dia no terreno, frito. Porque esse azeite vai repetindo várias vezes, 5, 6 vezes fritando. Ele corresponde ao quê? Corresponde a um óleo de carro queimado. Costuma dizer que o carro tem ainda melhor manutenção do que o próprio nosso ser humano. Porque chega no momento em que se mudar o filtro de gasóleo, filtro de óleo, mudar o óleo, fazer uma limpeza. Nós é quando é que nós fazemos essa limpeza? Nós não fazemos, quer dizer que nós temos um acumular desses lixos dentro do nosso organismo, misturado com essas parasitas todas que estão aí, vivendo dentro do nosso intestino, e que produz o quê? A doença. Porque os tubos estão entupidos. Há congestionamento dentro dos tubos, dentro das vias, dentro do nosso organismo. Por causa de quê? Desses produtos que nós usamos. E você tem essa adolescente com problema. Cai, sente mal, é só fraqueza, só cama, não consegue levantar, não consegue nada. Por quê? Porque é esse azeite que vai repetindo, fritando várias vezes, é que contribui para este mal. Ela entra e quando é uma rampa, oxigênio, quando entra, vai para sangue, e quando o oxigênio apanha um óleo, há o quê? Aquilo que disse que o cara está gripado. Só sente falta de ar, falta de ar. Falta de ar por quê? Ninguém tanto fechou o nariz, nem a boca, nem espremeu o pescoço, mas está falta de ar. Não é asmático, porque é o óleo queimado que está dentro do aparelho circulatório. Quando circula o sangue, passa pelo coração, então aí se engasgam, falta de ar. Então, o oxigênio, quando entra, ele entra através da boca ou do nariz, então vai para a pequena circulação, que dá no pulmão, e o sangue tem que ser oxigenado. Ao oxigenar o sangue, mas depois aparece o óleo. Quando aparece o óleo, então aí se engasgar essa falta de respiração, porque por causa desse óleo, esse azeite está aqui. Não é só o motor do carro que engasga, há muita gente aqui engasgada. Depois, consequentemente, com cancros, a hipertensão, outras doenças, cancros do útero, cancro não sei o que lá. Então, tive uma paciente, foi evacuada para Portugal, tinha o vírus de HPV positivo. Depois aparece a hemorragia. Quando eu, na conversa, o que é que tu comias? Coisa de porco que eu comia, não sei o que. Pronto. O corpo dela era uma pessoa esténica, não assim muito gorda, não era obesa. Pelo facto de ela ter vírus de HPV positivo, no colo do útero, e fazendo a alimentação, que vai ser pronto. Ela não alimentar as células cancerígenas, que ela tinha a presença desse vírus, e pronto, transformou no maligno, por causa da alimentação. Quando pergunta a coisa de porco que eu comprava no mercado, então usava essas coisas de porco, está aí. Aqueles chouriços e partes internas do porco. Sim. É isso. Alimentação. É alimentação não adequada. E isso é que nós temos esse quadro, né? Temos essa população doente, não é nada mais menos do que o que o povo consome. Então, é isso que tem estado a degradar a saúde da população. Então, estamos aqui que é para alertar as pessoas que alimento como faz bem e também como faz mal. Como tudo na vida, tudo que é feito em excesso, tudo que há desequilíbrio é prejudicial. Por isso, quando diz a nutricionista, frito é de vez em quando.
E esse óleo não pode ser repetido. Agora, meu povo, o ZT boa, o ZT claro, o caso que é botão. O cabelo afligir. Quando tu vê que o cabelo afligir 5, 6, 7 vezes, esse cabelo afligir. Só que acopla outro novo, do cabelo, e vai dizer que o afligir está queimado. Qual é a saúde que vai ter? Não vai ter nenhuma saúde. Então é isso que nós temos, estamos aqui para dizer diretamente à população, para evitar esse tipo de coisas que nós fazemos, porque estamos a poupar que nós não temos dinheiro, mas vamos pagar mais caro. Quando ficarmos doentes. Quando ficamos doentes, é o medicamento que você tem que comprar, que você nem tem dinheiro, e aqui a vida vai, porque quem tem para te dar? O próprio Estado não tem como suportar, não há. Há medicamentos que aqui não tem. Você está com cancro, como é que é? Como é que vamos fazer? Então, a melhor coisa da prevenção é evitar. Vamos moderar. Vamos comer aquilo que nós devemos comer. Que tipo de alimento nós devemos fazer. Aquilo que não sabe vai perguntando e evitando aquela comida que nós fazemos, porque nós não temos condições financeiras para comer. De vez em quando eu digo, olha, se você é hipertensa, não come peixe salgado. Coma uma banana, uma fruta, molha só no azeite, deixa esse peixe salgado, porque esse peixe salgado tu vais comer agora. Se tu jantas às 18 horas, até meia-noite, você vê a cabeça girar. Depois diz que a cama está a girar. A cama não está a girar, não. A cama está no seu lugar. Se vai comer uma comida com caldo, às 8 horas, quando chega a meia-noite, você já está no banco de urgência com a atenção alta. Se vai beber cerveja dentro de algum tempo, a cerveja vai, eu digo, é como sumidor, vai lá incubar, depois vem. Quando vem, olha, aquele tem cevada e tem tudo aqueles ingredientes, ela dispara a tensão e que o doente acaba por perder a vida. Já houve vários casos desses. Há casos também que eu já recebi no banco de urgência. Aquela bebida energética. A pessoa é hipertensa, mete cerveja, mete aqueles sumos que é energético, não sei qual é que tipo de inferno aquele sair dele. E pensa então a beber para aumentar a energia. E depois param aí com cefaleias, dores de cabeça muito altas, quando vai fazer a avaliação da tensão, está alta. O que é que tu bebeste? Doutor, eu bebi para casa, eu bebi essa bebida. Claro. Agora, quem é o culpado? Doutor, agora quem é o culpado? Mas você não tem informação. Há pessoas que têm informação, estão informadas, mas eu digo sempre, o olho de Santo Mês com comida e bebida. Você pode vender o país, trazer comida, esse povo é capaz de vender a terra só por causa de comida e bebida. E essa comida e bebida é que está a acabar conosco. Ele vê, ele não pode sair daqui, ele inventa a história, porque ele tem que comer essa comida, peixe salgado, carne pouco salgado. É outro mal que eu vejo. Carne salgada. Acusamente de carne de porco salgado. Aquelas carnes nós não sabemos de onde vêm, foram matadas, salgadas, não sabemos como, que vendem. Quando pergunta, tu comeste carne salgada? Sim, eu comi sim, doutor. Cai, acabam bem por cair. Por sorte, não vão. Então, esse tipo de alimento consomem, barato, de onde vem, se é roubado, muitas das vezes não são comprados, e que vai dizimando a vida das pessoas, porque ele tem que comer, eu entendo, mas não é um alimento adequado para aqueles que têm doenças crônicas, como a hipertensão, devem evitar de estar comendo esse tipo de alimento, porque só vai fragilizar mais aquilo que já está frágil. Em relação à hipotensão ou tensão baixa, alguns chás, algumas pessoas ficam sempre com fraqueza, pronto, aquilo que nós chamamos de astenia. Algumas pessoas de manhã, já tive casos de alguns jovens, adolescentes, que na escola começam a dormir. Aí você pergunta, o que é que você toma? Chá. Tomou chá. Tomou chá, toma chá de manhã, e chega na escola começa o sono, sonolência, por causa do chá, porque geralmente esses chás que nós fazemos, eles fazem baixar a tensão. E muita gente usa esse chá de manhã, como pequeno almoço, e já tem uma tensão baixa, e fazendo uso desse chá, eles fazem mais baixar a tensão. Como chá de folha de abacate, baixa, folha de sapo-sapo, baixa, alguns folhas de bebeira, baixa. Então, essas pessoas têm que ver como é que têm que fazer em termos de alimento. É um pouco de sal, tem que aumentar um pouco, mas nem aumentar de comer coisas salgadas, porque tem que comer salgado, porque a tensão está baixa. Uma pedrinhazinha, uns baguinhos, pôr na ponta da língua, aquilo normaliza a tensão, porque por vezes ele fica na base dessa tensão baixa, depois chega um momento que depois a tensão dispara, disse que era sempre baixa,
depois vem a ficar a tensão alta, comendo os alimentos contendo muita quantidade de sal e a coisa poderá Inverter-se. inverter-se. E às vezes pode-se pensar ou pode-se analisar e dizer, epá, melhor ficar com tensão baixa do que alta, não é, doutor? E depois, muitas das vezes, estão com tensão alta, pensa que é baixa, então vai ainda tomar sal. Tomar sal outra vez. Por mais um pouco de sal para sem pôr fazer medição nenhuma, sem medição consultar o nenhuma. médico, E e depois tudo acaba, isso acontece. portanto, por estar numa situação bastante crítica. Sim, senhora, estamos aqui, portanto, a falar da hipertensão e nutrição, portanto, como já devem, portanto, ter reparado, e os nossos números 985, 88, 25, bem como 90, 40, ou melhor, 90, 74, 60, 86, 6, eu repito, 90, 70, 862. Assim está correto os números que poderão ligar para, portanto, colocar as vossas questões, portanto, dar alguma opinião ou talvez até contar uma história interessante que realmente suscite o interesse do nosso público com relação à nutrição e à hipertensão. Como já puderam notar, a hipertensão é um problema, não é? E a nutrição adequada também é. Quando há problemas com a nutrição, haverá sempre problemas com a nutrição, com a hipertensão e com a diabetes. Portanto, são dois problemas que temos vindo a observar. Doutora Yudmila, que tipo de alimentos, como o doutor aqui já estava, portanto, já fez aqui algumas, fez uma pequena lista, digamos assim, de alguns medicamentos que é preciso evitar para pessoas hipertensas, e também falou da necessidade de fazer exercícios, e já vimos também aqui, sobretudo, alguns produtos cozinhados, digamos assim, que a nossa população tem o hábito de utilizar. Mas existem também produtos adequados, né, para pessoas hipertensas, o que ajuda a estabilizar a tensão, que ajuda a ter melhor saúde. Falou aqui de fibras, mas é só fibra, sobretudo? Não é que seja só fibra, portanto, fibra é um mineral, portanto, que ajuda bastante na redução de gordura também no sangue, portanto, e a fibra é um mineral que, portanto, sacia. Portanto, a pessoa, quando falamos também do excesso de peso, isto também ajuda bastante, porque a pessoa, comendo alimentos ricos em fibra, portanto, portanto, não vai estar sempre a comer, portanto, vai estar saciado, não é, por mais tempo, e não vai permitir que ele esteja sempre a comer uma fatiota aqui e acolá, não é? Portanto, dizer que a fibra, quando falamos da fibra, não é que seja, portanto, existe um único alimento que tem a fibra, não. Portanto, nós temos variedades de alimentos na nossa roda dos alimentos, ou seja, nos nossos alimentos disponíveis no nosso mercado, que tenham fibra, como eu acabei de dizer. Nós temos as frutas e as hortaliças, que são ricas em fibra, independentemente de termos também as sementes, portanto, como, por exemplo, a aveia e não só, portanto, que são ricas também em fibra, e algumas farinhas também integrais que são ricas em fibra. Portanto, esses alimentos vão nos ajudar, portanto, a estar saciado por mais tempo e também ajudar a reduzir o nível de açúcar no sangue e o nível de gordura no sangue. Mas tudo para dizer que é necessário nós fazermos uma escolha boa, ou seja, fazer uma alimentação variada e equilibrada. Quando nós falamos variada e equilibrada, é variar dentro dos alimentos que nós temos disponíveis, portanto, não consumir um único alimento, portanto, sempre, não é? Portanto, variar, porque cada alimento tem seu componente, cada alimento tem seu nutriente, portanto, é preciso nós, portanto, fornecermos ao nosso organismo esses mesmos nutrientes que o organismo precisa. Tentar sempre fazer, portanto, reduzir o consumo de alimentos industrializados, portanto, os alimentos, portanto, importados, alimentos feitos numa indústria. Por exemplo, que alimentos é que o nosso mercado oferece e que não são adequados, sobretudo para consumir em excesso para pessoas hipertensas? Portanto, é mesmo isto que eu estava
a frisar agora são os alimentos industrializados, porque os alimentos frescos, locais, portanto, são os que nós devemos mais priorizar. Alimentos frescos e alimentos locais. Portanto, os alimentos frescos não têm nenhuma componente de aditivos, conservantes, portanto, são esses alimentos, aqueles que nós vamos tirar da terra e consumir. Portanto, esses não há grandes restrição a fazer. Portanto, esses alimentos nós podemos consumir. É a fruta-pão, a banana, a matabala, tanto as hortaliças de uma forma geral. Portanto, está disponível e é nosso produto, é produto local. Agora, os produtos industrializados também estão no nosso mercado, estão em São Tomé, né, e Príncipe. Esses sim nós devemos tomar muito cuidado. Portanto, quando falo de produtos locais, portanto, sem falar do tipo de cozinhado, estou a falar em produtos frescos, não é? In natura, não é? Quando nós passamos para os alimentos já processados, ou minimamente processados, aqui é que devemos ter cuidado. Exato. Processados, industrializados, quais os alimentos, exatamente, especificamente, é do hábito nós consumirmos aqui e que aconselha, são industrializados que aconselha? Então, nós consumimos todos, nós consumimos in natura. A doutora Aleixo aqui falou, por exemplo, do chouriço, não é? Sim. O chouriço tem exatamente. Sal, então o consumo de chouriço já deve ser um bocado mais controlado, não é? Por exemplo, o chouriço, a salsicha, talvez, não é? Será que haverão outros? Charcutaria. Charcutaria, de uma forma geral, é para ser, tanto, é para ter atenção, digamos assim, não é? Não vou dizer para não consumir, mas sim para consumir de forma controlada. Exatamente. Portanto, porque são alimentos, portanto, feitos numa fábrica, mas são alimentos que têm aditivos, são alimentos que são, portanto, aplicados alguma componente, algum aditivo alimentar, que para o consumo humano não é que seja prejudicial instantaneamente, exatamente, mas a longo prazo, né, consumo frequente faz-nos mal. Os alimentos in natura, portanto, estamos liberados, né, em consumo, aquilo que sai da natureza, né, que não sofreu nenhum tratamento, biológico, a não ser a lavagem do produto, né. Depois temos o alimento minimamente processado, que são os nossos cozinhados, quando nós cozemos o alimento, não é? E os processados e ultraprocessados. Portanto, o mais perigoso aqui são os ultraprocessados, não é? Que são os alimentos que são aplicados muitos aditivos, muitos tanto corantes e conservantes por aí. E esses sim nós devemos, porque se nós repararmos, se as pessoas começarem a ter atenção ao rótulo dos alimentos, começar a ter o hábito de ler o rótulo do alimento, vai conseguir perceber que tanto quantidade quais de gordura, diferenciá-los todos. E vai lá ver os Z's que ali estão, portanto são corantes que foram adicionados ao produto. Portanto, é bom nós termos esse hábito de ler o rótulo, não só para ver o prazo de validade, mas sim para ver, tanto, a informação nutricional que lá está. Bom, eu acho que nós temos, se calhar, um ouvinte em linha, não é? Vamos tentar ver se entramos em contato com este ouvinte, que, segundo a nossa produção, deve estar em linha. Boa noite, ouvinte. Sim, boa noite. Boa noite, ouvinte. Sim, boa noite. Ouvinte do outro lado, com certeza está sempre do outro lado. Sim, estou. Boa noite. Não temos aqui o retorno. Bom, enquanto a nossa produção vai tentar ter aqui o retorno, vamos aqui continuar. Portanto, alô, boa noite, ouvinte do outro lado, como é que está? Tudo bom? Tudo bem, senhor. Certo. Temos o prazer de falar com quem? Desculpa? Exatamente, mas podemos saber o seu nome, por favor? Não percebi o seu nome. Feliciano da Graça. Feliciano da Graça, qual é a sua pergunta ao doutor Aleixo? Minha pergunta é assim, eu queria perguntar ao doutor Aleixo, eu tenho uma preocupação comigo. Ele levanta das 6 às 7
não posso. Mas depois o mulher passa bem. Levanta das 6 às 7, o que é que acontece? Não te ouvimos bem. Não percebemos. Pode repetir a pergunta, por favor? Eu repeti. Eles vão comer arroz. Arroz. Tira arroz, come. Bom, a conexão está meio, portanto, difícil. Estamos a ouvi-lo muito mal. Mas não sei se... Pode repetir mais uma vez, por favor? Não sei se tem... Estás perto de televisão? Pode mandar baixar o som para evitar feedback e tudo isso? Exato. Manda baixar a TV para ver se nós conseguimos ouvir melhor. Porque tem feedback, tem ruídos e assim não conseguimos ouvir a sua questão. Exatamente. Pode repetir. Bom, estamos com dificuldades de entender o nosso ouvinte Feliciano da Graça. Estamos com dificuldade de ouvi-lo, e entendê-lo. Vamos ver se ainda tentamos. Temos ainda a conexão? Outro ouvinte? Sim, alô? Alô, boa noite. Sim, boa noite. Estamos a falar com outra pessoa, certo? Qual é o seu nome? Sim. O meu nome é Salustino de Feita. Salustino, qual é a sua questão? Olha, a minha questão é a seguinte. A primeira coisa que eu quero contar é que eu estou muito feliz de saber que a nossa televisão tem prometido um programa muito especial que é o Consultório Médico. E para todos aqueles que têm acompanhado esse programa, eu tenho certeza que colocar em prática, nós teríamos uma saúde muito equilibrada. Muito bem, é verdade. Muito obrigado. A minha questão é a seguinte. Eu queria perguntar para os dois médicos que nós temos lá, presentes, se porque falaram de uso de coisas feitas, coisas de origem, coisas que quando você usa muito óleo, essas coisas todas, tem contribuído para a atenção, isso tudo. E eu queria, a minha questão é a seguinte, queria saber se usos de bebida alcoólica em excesso pode contribuir também para hipertensão. Exatamente. Essa é a minha questão. Essa é a sua questão. Tem mais alguma? Não, é só isso. Ok. Muito obrigado, Salustino. Obrigado pela atenção, por estar a acompanhar o nosso programa. Aliás, é bom saber que o ouvinte do outro lado está atento e interessado, portanto, nas nossas informações no programa, portanto, Consultório Médico. Temos um outro ouvinte. Boa noite. Boa noite. Com quem tem o prazer de falar? Aí fala Renato Correia. Renato Correia. Sim. Muito bem, Renato, qual é a sua questão? A minha questão é a seguinte, eu uma vez tomando consulta e mede a irmã de consulta tem um pouco de gordura, perdão. Ela passou uma receita da minha, compreendiu,
mais, eu tenho que afirmar, mas eu tive alguns problemas ainda, eu voltei a consulta, mas não consegui consultar, na cara consulta, mas eu quando tinha uma produtora, estou numa canala, eu quero bastante. Eu fico em chuva, estou a dar pequena, lá no meio que eu tenho que fazer uma coisa escrita. Eu é uma coisa que eu levanto na cama, para que eu não quero sair de novo, da grande. Todo mundo fica conseguindo mostrar. Para a escuta de conseguir. Bom, o senhor está a falar de azia, certo? Quando come muita gordura, depois tem dificuldades ao dormir, a gordura sobe. Sim. Ah, ok. Ah, ok. Está bem. Então, a sua preocupação está apontada. Vou pedir aqui, doutora Alês, para responder estas duas questões. Tivemos aqui Feliciano da Graça, que, portanto, tentou colocar uma pergunta, mas nós não estávamos a perceber muito bem o que ele dizia. Esperemos que, se não for neste programa, no próximo programa, podemos ter uma comunicação melhor com o Feliciano da Graça. Celestino de Seita pergunta, portanto, se o uso de bebidas alcoólicas influencia a atenção. Esta é a pergunta de Celestino e vamos pedir aqui à doutora Alês para explicar. E Renato Correia tem a preocupação com relação à azia. Disse que quando consome muita gordura, antes de dormir, a gordura sobe. Isto acontece com muitas pessoas, dependendo da posição que dorme e dependendo do horário que também come. Né? Se não faz a boa digestão, é claro que isso também pode provocar a indigestão, né? E com a indigestão também tem a gordura. Mas ele pergunta se existe alguma forma de lidar com esta situação ou com este problema. Não sei se os doutores poderão responder cada pergunta ou, portanto, poderem partilhar as informações. Posso responder? Ok. Senhor telespectador, tudo isso tem a ver com a questão de gorduras saturadas, aquilo que vem comendo, mas antes de dar resposta, a nutricionista estava aí a falar de margarina, manteiga. Há diferença grande, eu volto novamente a repisar isto, porque eu vejo muita gente compra margarina para barar o pão. Margarina não é para barar o pão. Se formos ver como é que é feito aquilo, não sabemos. Isso é um desastre. Nunca mais provavelmente iriam comer e comprar aquilo. Eu não quero denigrir quem importa, mas pronto, isso é só para aqui. Aquilo é tipo sebo. O que é que acontece nos dentro dos vasos? Eu dou um exemplo para as pessoas entenderem. Eu gosto de explicar para que as pessoas entendam. Não sei se muita gente, muitos provavelmente, mas as pessoas adultas, que viram como é que se faz o óleo da palma, o tambor. E o que é que fica na parede do tambor depois de arrefecer o óleo? Azeite. Fica uma camada de azeite fixa na parede do tambor. É a mesma coisa que acontece dentro dos nossos vasos. Se a gordura não for uma gordura própria, aquilo que estava aqui a falar, mais refinada, daquelas mais leves, que é melhor para consumo, vai acontecer a mesma coisa. A concentração dessa gordura dentro do nosso vaso faz com que o sangue não consegue fluir, ou seja, passar como deve ser. É a mesma coisa os canos, os tubos de água. Cria lá crosta, pronto. E a tensão aqui é alta, aquilo que nós chamamos de aterosclerose. Uma série de produtos lá, somente gorduras, dentro do vaso. Vamos tentar responder. Sim. E isto também é o problema do estômago. A pessoa que diz quando come que o estômago não está bom. O estômago tem problema. Se o estômago tem problema, claro que o estômago não vai digerir bem o alimento, a acidez lá está provavelmente muito alta, o ácido clorídrico está alto. É preciso ir para a consulta, recorrer ao médico, uma consulta, explicar bem ao médico ou à médica, de modo que ele possa passar medicamentos para suprir essa situação. Mas pronto, enquanto não consegue, eu deixo um exemplo, é comprar berinjela preta, cortar, pôr na água, deixar ficar de um dia para o outro, beber aquela água, comer pimpinela verde, assim crua, pode comer, porque ajuda também no estômago. Do resto, eu mando para o médico para ver, se é em caso de alguma medicação, para fazer também pode ser presente também de bactérias, parasitas. Então, eu aconselho mesmo
frequentar a consulta, não estar em casa com esse problema e à espera do pior. Outra questão... Isto falando, portanto, da questão da azia, não é? Da azia, sim. Exatamente. A questão da azia... A questão de bebida. Sim, a questão de bebida alcoólica, como é que fica? Bebida alcoólica também faz aumentar, principalmente a cerveja. Cerveja não dá nada com a hipertensão. A cerveja. Não quer dizer que as outras bebidas também não complicam, mas complica. Um hipertenso, se ele vai pela cerveja, a vida dele pode acabar por aí. Cerveja é o destruidor número 1. E quase todos aqueles que são hipertensos sabem disso. A maior parte das pessoas que sofrem de tensão alta sabem que não devem beber cerveja. Bebendo cerveja altera, aumenta a tensão. Por isso é que melhor não fazer uso, melhor não tentar, porque viu, alguém pagou, deixa, vai embora, beba água, beba outra coisa. É melhor pedir um sumo também que não é melhor, né? Mas pronto. Mas a cerveja não. Cerveja não, porque a cerveja faz mal. E outras bebidas também alcoólicas também fazem mal. Mas, sendo hipertenso, com cerveja, é um risco que a pessoa corre. Melhor mesmo evitar. Melhor evitar. Exatamente, Celestino de Seita, já tens a sua resposta. O uso de bebida alcoólica não combina com a hipertensão e, portanto, deve evitar. Renato Correia, portanto, tinha dúvidas com relação à azia. Como já ouviu aqui, o nosso doutor do consultório médico, procura o médico para ver que tipo de problema tem. Pode ser um problema de intestino ou de problema qualquer, para saber exatamente o que se passa com o seu estômago. Mas para a questão de azia, quando fala de aumento de gorduras, ou quando consome muita gordura e deita, começa a ter azia, então se calhar a solução seria reduzir a quantidade de gordura que consome. Se come muito, sente azia, então significa que a gordura vai fazer mal ao seu intestino. Então, Renato, pare de comer gorduras. E se tiver, portanto, problemas com relação à azia, eu aconselho que sempre que jantar, beba um copo de água morna. Um copo de água morna ajuda bastante para reduzir a gordura do seu intestino. E ajuda, portanto, a dilatar os vasos para diluir também a gordura que consumiu. Portanto, evite comer muita gordura e consuma sempre um copo de água morna nas refeições, sobretudo quando é ao jantar, para primeiro, portanto, evitar que tenha, portanto, problemas de azia. E claro, depois de comer, procure descansar, não vá logo deitar, né? Porque isto, portanto, provoca a congestão e aumenta as chances de ter, portanto, o problema com a azia. Doutora Yudmila, gostaria de acrescentar alguma coisa rapidamente com relação a estas duas questões dos nossos telespectadores? Com relação à questão da azia, da bebida alcoólica está bem explicado que bebida alcoólica faz mal, então devemos sempre moderar o seu consumo, seja qual for o tipo de bebida, devemos sempre moderar o consumo. Quanto à azia, como o doutor Aleixo disse, é bom sempre procurar por um médico, porque significa dizer que o estômago não está a funcionar bem. Como já disse o senhor também, que ele tem colesterol alto, portanto, é uma das consequências também. E ao jantar, aconselho que ao jantar não coma comida pesada. E principalmente comida com muita gordura. E tenta sempre fazer um jantar mais cedo. Portanto, fazer jantar sempre mais cedo. Antes das 19 ou máximo até 19, jantar, se é uma pessoa que dorme cedo, que é para ter tempo de fazer a digestão. Portanto, este conselho que deixaria para o nosso telespectador, que colocou aqui a questão da azia. Exatamente, Celestino de Seita, Renato Correia, ainda bem que ligaram, portanto já estão muito mais informados em relação a estas duas questões, a azia e o uso de bebida alcoólica. E, como já sabe, depois de ter uma informação como esta em primeira mão, deve agir em conformidade, como se costuma dizer. Portanto, não use bebida alcoólica se é hipertenso e diminua o consumo de gordura se, portanto, tiver problemas com a azia. O nosso programa Consultório Médico vai terminar agora e, portanto, tivemos o prazer de ter-vos na nossa companhia e dos nossos doutores do consultório que estarão sempre aqui disponível para ajudar, tirar as dúvidas, opinar e aconselhar portanto, tudo que se relacione com a sua saúde e com a sua alimentação. Portanto, não escute só, escute e pratique. Fique aqui um conselho do consultório médico e voltamos, portanto, na próxima edição. Boa noite.